Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos ao canal, né? A ideia desse canal é a gente debater alguns livros, algumas obras, né? Alguns autores, pensamento político, social, econômico, filosófico brasileiro, né? De preferência no Brasil. Não que eu vá me restringir somente à história do Brasil, mas irei focar na história do Brasil. E a primeira obra que eu trago aqui, né, para a gente fazer um breve comentário, é este livro, né? A História do Liberalismo Brasileiro, por Antônio Paim, tá? Da editora LVM, ok? Bom, quanto custa, né? Quanto custou? Eu achei na Saraiva, tá? Algo em torno de 75 a 85 reais, eu não me lembro bem quanto foi, mas eu encontrei nessa faixa de preços, né? Vocês podem encontrar um pouco mais barato, até mesmo em segunda mão, em sites como o Mercado Livre, alguém vendendo, né? Mas é um livro muito interessante, né? Não deixem de adquirir, porque aqui não tem somente a história do liberalismo, aqui você tem uma trajetória inteira, né, da história política do Brasil, né, do pensamento político do Brasil. Então, assim, sem mais delongas, o que eu achei interessante aqui nesse livro, né? Ele vai retratar toda a trajetória do liberalismo, tá? Ele começa falando sobre a reforma pombalina, né? A reforma educacional, né? A troca do ensino religioso por um ensino mais tecnicista, né? Isso ainda na colônia, justamente por força do iluminismo, né? Então, na época que a gente ainda era colônia, a gente já tinha, né, alguma bagagem do liberalismo, ok? Só que assim, ele vai dar um salto, né? E ele vai falar principalmente do período de 1824, que é onde surge a nossa Constituição, tá? E ele vai fazer também umas comparações super interessantes sobre o liberalismo inglês, o liberalismo francês, o americano, né? Isso pós-Revolução Americana, pós-Revolução Francesa e o processo da Revolução Inglesa, tá? E vai chegar ao Brasil, ok? Então, assim, a primeira coisa interessante que tem aqui são as diferenciações, né, dentro do pensamento liberal. Você vai ter o liberalismo radical, tá? Que esse liberalismo radical vem das ideias de Rousseau, né, do que seria uma democracia e tal. Não é um modelo que preza pela representatividade do parlamento. E você vai ter o liberalismo moderado, digamos assim, que foi o que aconteceu na inglesa, né? Se a gente for parar para pensar, desde 1215, né, desde a criação da Magna Carta, você tem ali uma vontade expressa de restringir o poder do rei, né? Na época o João sem terra. Então você tem esse processo vivo e desenvolvido na Inglaterra desde o século XIII, tá? Coisa que no Brasil, obviamente, não aconteceu, né? Então, assim, ele já faz uma comparação, há um abismo enorme, né, do pensamento liberal inglês com o pensamento liberal brasileiro, ok? O que mais tem aqui? Ele vai fazer uma pequena passagem do primeiro reinado, né? Ele vai, inclusive, falar aqui sobre a importância do poder moderador, porque a gente não tinha um parlamento, né? A gente não teve o processo de briga por reconhecimento do parlamento brasileiro. O parlamento surge por conta da independência do Brasil, né? E aí você, na época, você tinha grupos políticos, né? Você praticamente não tinha partido. Você tinha um grupo que apoiava o rei, o imperador, e você tinha um grupo fazendo oposição a ele. Então, para evitar, né, que descambasse para o liberalismo radical, né, foi criado o poder moderador. Okay? Então esse poder moderador, em tese, né, ou a princípio, ele foi criado justamente para conciliar os poderes, tá? Para conciliar executivo, legislativo, judiciário. Ok? Então, essa é a primeira observação interessantíssima no livro, porque a gente tem uma ideia do poder moderador como se ele fosse criado apenas para manter uma monarquia absolutista, né?
quando na verdade ele foi criado para manter a harmonia entre os poderes. O que foi feito do poder moderador durante a regência de Dom Pedro I é uma outra história. Tá? Mas você não vai ver isso, por exemplo, no governo de Dom Pedro II, por um bom tempo. Tá? Então ele fala sobre isso, né? Sobre esse processo no primeiro reinado, e ele aí vai e descamba para a regência. Essa parte da regência, a gente sabe que a regência, na verdade, era uma espécie de república. Né? Enquanto Dom Pedro II não atingisse a maioridade, o que acabou vigorando mesmo foi um regime republicano. Né? Não à toa, né, se criou o ato adicional. Tá? Esse ato adicional eliminava o poder moderador e dava liberdades às províncias. E, segundo, inclusive, o próprio Araújo Lima, né, que vai vir depois com a regência una, pós-Feijó, ele vai falar, né, olha, isso aqui deu errado, esse processo, por isso que teve tantas revoltas, né, e tentativas de revoluções, separatismos e tudo mais, por conta do ato adicional. Então, na regência de Araújo Lima, vai ser criado a lei interpretativa do ato adicional, que na verdade é uma manobra constitucional, enfim, vai ser uma manobra política para poder restringir essas liberdades demais que foram garantidas com o governo de Feijó e que trouxe um monte de revolta, né? Cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha. Tá? Então o Brasil entrou em convulsão política social, né? E praticamente a gente teve a um ponto, né, de virar várias republiquetas. Tá? Isso não aconteceu por quê? Porque esses grupos eles vão se unir. Na verdade foi uma jogada até do Partido Liberal, tá? Que essa criação, essa denominação é a partir de 1840, né? Mas foi uma jogada do grupo liberal, vamos chamar assim, para poder retomar o poder, ou pelo menos restaurando a monarquia de fato, né, coroando Dom Pedro II, ela ter uma certa representatividade no governo, ok? Porém, bom, isso vai entrar em consenso, né? Vai ser um consenso entre os dois partidos. Porém, assim, o que acontecia no segundo reinado? Né? Tirando aquela revolta praieira, você não vai ter uma briga de fato, né, de poderes entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Você vai ter um jogo de toma lá da cá, né, que vai ser inclusive intermediado pelo próprio Dom Pedro II. Mas a ideia era que se harmonizasse, né? A ideia era que o Brasil mantivesse a sua unidade. Tá? Então, isso vai acabar perdurando até, veja bem, até a Guerra do Paraguai. O pós-Guerra do Paraguai vai acabar trazendo um certo mal-estar político para os liberais. Tá? Primeiro por conta de um desentendimento ali com o gabinete do Zacarias Góes, que era um liberal. E com a atitude de Dom Pedro II de ir colocando, né, conservadores no governo, sendo que a grande maioria representativa era de liberais. Tá? Então, assim, isso vai causar um certo mal-estar. Alguns liberais eles vão praticamente adotar uma postura mais de liberalismo radical, digamos assim, né? Principalmente adotando ideias republicanas. Tá? E uma outra coisa que vai acontecer também é a questão religiosa, né? Por conta daquele episódio lá com o Papa, né? Que o Papa manda a igreja não abrir as portas para maçons, né? Sendo que a própria família real estava metida com a maçonaria. Então o Dom Pedro II ele vai afastar padres que atenderam a exigência, né, ao pedido, enfim, do Papa. Tá? Então isso vai causar um mal-estar entre igreja e Estado. E o que vai acontecer? Boa parte da igreja vai começar a flertar também com ideias republicanas. Então repare que há um processo de desgaste, né, pós-Guerra do Paraguai, né, entre liberais e Dom Pedro II, e entre a igreja e Dom Pedro II, tá? E depois a questão militar. Tá? Então você vai ter aí
três grandes grupos importantíssimos, né, que sustentavam inclusive a monarquia, começando a aderir a ideias republicanas. Tá? Então, a partir de então, você percebe um comportamento meio que autoritário de Dom Pedro II. Tá? Porque ele vai proibir militares que participaram da Guerra do Paraguai a comentar sobre política. Ele vai, como eu falei, né, ele vai afastar padres, né, que acataram a decisão do Papa em relação aos maçons. Então isso vai acabar virando uma bola de neve em que esses grupos eles começam a conversar para já ensaiar digamos assim, um golpe, por que não dizer, né? Embora o que aconteceu em 1889 não foi praticamente um golpe, né? Não era para ter sido uma república, era apenas o fim de um gabinete, né? A proclamação do fim de um gabinete, em que utilizaram ali a figura do Deodoro da Fonseca, né? Para poder representar isso. E depois, por conta do endurecimento de Dom Pedro II a esse tipo de atitude, eles viram que na verdade não tinha o que fazer a não ser realmente derrubar a monarquia. Tá? Então esse processo ele vai se desenhando até chegar a 1889. Eu não vou citar aqui a questão abolicionista, tá? Porque é uma história à parte. Tá? E é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, o próprio livro ele não entra muito em detalhes sobre essa questão da abolição e tal, das ideias abolicionistas e tal. Ele se atém mais à questão desses desgastes que eu citei agora. Então, assim, você tem o início de uma república, tá? E, para ser breve, né, para não se estender muito, já que eu falei que essa série, né, desses comentários, né, sobre o livro, elas vão ter duas partes. Né? Essa primeira parte a gente vai se ater até aqui, a monarquia, e o segundo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o que vocês vão encontrar no livro, no curso do liberalismo dentro da república. Certo? Então, assim, é muito interessante, é uma leitura super válida, ok? Ela esclarece algumas coisas, ela pondera algumas coisas, né, automaticamente. Você vai lendo e você vai fazendo algumas reflexões, né, sobre o que acontecia na época. E você vai vendo o amadurecimento das ideias políticas liberais durante todo esse processo. Tá? O livro cita alguns personagens importantíssimos como Biratã Borges, Silvestre Pinheiro, Rui Barbosa, Tobias Barreto, certo? Então é um livro válido, eu recomendo, gaste aí seus 70, 80 reais se você não achar mais barato, porque é um livro riquíssimo de informações e ele traça uma trajetória perfeita do desenvolvimento liberal, ok? Bom, um abraço, espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer coisa, dá uma curtida aí, toca o sino e tal. E a gente vai continuar com mais publicações de vídeos, né? Aguardem a parte 2 desse daqui, tá? Eu vou aqui levantar novamente o livro para vocês verem. História do Liberalismo Brasileiro, por Antônio Paim, tá? Editora LVM. Ok? Um abraço, até a próxima.